Esse vídeo eu estou fazendo para ajudar vocês na aula de hoje, onde nós vamos estar falando sobre transformador ideal. Transformador de forma geral. Para isso, eu vou recapitular algumas coisas, alguns fenômenos eletromagnéticos já vistos nas videoaulas de geração de corrente alternada, certo? Então a gente sabe, pessoal, que um gerador ele é constituído de dois polos, certo? Polo norte e polo sul, beleza? Esses dois polos, né, vão ter linhas de campo entre eles, dessa forma. Nas teorias, a gente encontra sempre a representação desses dois polos, né, por um ímã. Só que o ímã, pessoal, ele tem um campo magnético constante, certo? E na geração de corrente elétrica isso não é interessante. Por quê? Em determinados momentos eu preciso variar esse campo. Então, na prática, eu trabalho com um eletroímã, certo? Como que vocês viram já na aula passada também, né? Na videoaula. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com um eletroímã para poder gerar esse campo magnético. E daí, se eu precisar alterar a intensidade desse campo, basta eu mexer no valor dessa fonte. Se eu mexo no valor da fonte, a corrente elétrica que vai circular aqui ela vai mudar. Consequentemente, o campo magnético gerado pela solenoide ou pela bobina vai mudar também, certo? Então, uma vez feito o ajuste, eu não mexo mais nesse valor. Mas então o bom do eletroímã é que eu consigo alterar a intensidade do campo para... eu preciso gerar mais tensão no horário de pico, por exemplo, que é quando todo mundo está em casa, né? Todo mundo chegou, vai tomar banho, ligou o ar-condicionado, ligou os eletrodomésticos. Então, nesse momento, eu preciso gerar mais energia elétrica, eu preciso compensar alguma coisa. Se eu trabalhasse com ímãs permanentes, eu teria sempre a mesma quantidade de campo magnético. Agora, se eu trabalho com eletroímã, eu tenho uma fonte aqui, ó, onde eu posso estar alterando a intensidade do campo gerado. Mas, enfim, depois que eu faço essa alteração, adequei o valor do campo que eu preciso para determinado horário, esse campo ele é fixo. E daí a gente viu, pessoal, que para gerar tensão alternada eu preciso de variação de fluxo. Então, se o meu fluxo aqui é fixo, o que eu preciso para conseguir gerar uma tensão alternada? Eu preciso de uma espira, certo? Que gire dentro desse campo magnético. Então, com o movimento da espira, nós vamos ter nesses terminais do gerador uma tensão alternada gerada, ok? E quando eu conectar uma carga nesses terminais do gerador, vai circular uma corrente por essa espira também. Então, é assim que funciona um gerador de corrente elétrica, corrente alternada, né? Então, pessoal, a partir desses princípios, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o transformador. O transformador ele é parecido. Por quê? Vamos vir aqui para baixo. Nós vamos pegar esse sinal alternado que foi gerado para a gente e nós vamos aplicar ele aqui. Nós vamos aplicar ele em uma bobina. Dessa forma. E a gente sabe que quando a gente energiza uma bobina, vai gerar um campo magnético, saindo do polo norte e indo para o polo sul. Dessa forma. Ok? Só que aqui tem uma diferença. Olha só o que eu fiz aqui e olha o que eu fiz aqui. São dois eletroímãs. Só que aqui, esse campo, ele é constante. Porque eu estou alimentando ele com uma fonte de corrente contínua. Certo? Essa fonte aqui, eu risquei ela por cima aqui, fiz uma flecha para indicar que ela é variável. Mas, a partir do momento que eu variei essa fonte e depois eu não altero mais ela, o campo ele é estático. Ele é sempre do mesmo valor. Agora, esse campo magnético gerado por essa bobina, ele é um campo magnético variante no tempo. Porque se a minha fonte ela é de um sinal alternado, a corrente elétrica que vai circular no circuito ela está oscilando porque ela é alternada, certo?
esse campo magnético gerado ele também vai sofrer oscilações. Ora, esse campo magnético é maior, depois ele vai ser menor, depois ele vai inverter o sentido e assim por diante, conforme a corrente elétrica que circular por essa bobina. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos pegar agora o princípio do gerador e nós vamos aplicar no transformador. Por quê? A gente sabe que essas linhas de campo elas vão para longe, certo? Elas não ficam só ao redor da bobina, elas vão para longe, dessa forma aqui. Ó. E o que acontece? Isso a gente já viu, né, quando a gente brincava com ímãs. Eu vou aproximando uma pecinha metálica. Quando chega próxima do ímã, que eu tenho linhas de campos mais intensas, essa pecinha ela é atraída. Então, se eu estava com a pecinha aqui atrás, onde as linhas de campo eram bem fraquinhas, a peça não era atraída. Conforme eu vou me aproximando, vai ter uma hora que a pecinha era atraída. Era assim que funcionava. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma outra bobina e eu vou colocar ela aqui, ó. E eu vou deixar ela com os terminais abertos, dessa forma. O que está acontecendo aqui agora, pessoal? Vocês conseguem perceber que as linhas de campo magnético geradas por essa bobina estão penetrando essa outra bobina? Então, o que está acontecendo agora é a mesma coisa que estava acontecendo aqui, ó. Linhas de campo penetrando a espira. Linhas de campo penetrando a espira. A diferença aqui agora é que essa espira ela está parada, ela está estática. O que está oscilando aqui agora? A intensidade do campo magnético. O campo magnético agora é variante. Aqui no gerador o campo magnético ele era fixo. O que girava era a espira. Agora aqui no transformador o que vai acontecer? Nós temos uma espira fixa, só que por dentro dessa espira estão circulando linhas de campo que variam no tempo. Variação de fluxo, variação de campo magnético vai gerar nesses terminais uma tensão induzida. Então é dessa forma que o transformador funciona. Eu tenho de um lado uma bobina, certo? Gerando um campo magnético variante no tempo. Por quê? Porque eu estou alimentando esse primário, a gente chama então essa primeira bobina de primário, eu estou alimentando essa bobina com uma corrente alternada. Então, se eu tenho uma corrente alternada, eu gero um fluxo magnético alternado. Esse fluxo magnético, gerado por essa bobina, vai penetrar essa outra bobina. Então, a gente viu que tensão induzida é igual a variação de fluxo no tempo. Então, se o fluxo está variando no tempo e ele está penetrando essa espira, eu vou ter uma tensão induzida gerada nesses terminais do transformador. A partir do momento que eu conectar uma carga nesses terminais, vai circular uma corrente nesse secundário também. Então, eu induzi uma tensão nesses terminais, conectei uma carga, fechei o circuito. Ao fechar o circuito, circula uma corrente. Beleza? O que acontece, pessoal? Na prática, essas linhas de campo elas vão para longe, elas se dispersam muito. Então, eu preciso fazer com que o máximo de linhas de campo geradas por essa bobina, certo? Sejam direcionadas para essa bobina. Porque quanto maior for a minha concentração de campo aqui, maior vai ser a potência transferida para o secundário. Então, o que acontece na prática? Nós vamos ter aqui, pessoal, um núcleo, certo? Colocado entre essas bobinas. Perceberam aqui o núcleo? Esse núcleo, pessoal, ele é de ferro-silício, um material ferroso, certo? Esse material, pessoal, ele é um bom condutor de campo magnético. Existem bons condutores elétricos, como o cobre, e existem bons condutores de campo magnético, que no caso é o ferro-silício, que é a junção, né, de ferro com silício. A maior parte é ferro, a concentração de silício é bem pouquinho. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Quando eu faço isso, coloco um núcleo, certo, entre as duas bobinas, as linhas de campo magnético que estavam sendo dispersadas, certo, elas vão ser todas agora levadas para a outra bobina. Então, a maioria, né, num transformador ideal, que é o que nós estamos falando aqui agora, num transformador ideal, todas as linhas de campo geradas por essa bobina vão ir para a bobina do secundário.
Na prática, algumas linhas de campo sempre vão ser dispersas, né? Elas não vão acabar chegando, penetrando a outra espira, a outra bobina. Mas esse é o funcionamento de um transformador. Eu tenho então aqui a união dos fenômenos encontrados, né, estudados no gerador. A variação de fluxo, certo, gera uma tensão induzida. No gerador, eu precisei variar a espira porque o campo era fixo. O campo aqui, no caso, foi gerado por um eletroímã alimentado por uma fonte de corrente contínua. Beleza? Então, o campo magnético aqui, a intensidade desse campo magnético era constante, era sempre o mesmo. Aí o que aconteceu? Pegamos o sinal gerado por esse gerador, um sinal alternado, e eu apliquei esse sinal em uma bobina. Essa bobina também vai gerar campo magnético, só que esse campo magnético vai ser variante, porque se a corrente que está circulando por essa bobina é variante, o campo magnético também vai ser variante. Então, o que acontece? Já que o campo está variando, eu posso deixar a minha bobina parada, certo? Porque o campo magnético que vai penetrar ela já está variando. E a gente viu que, para mim, gerar uma tensão induzida nos terminais do secundário, certo? Eu preciso ter uma variação de fluxo. Então, dessa forma que o transformador funciona. Beleza? É legal aqui perceber que, de um lado, eu gero um campo magnético, e do outro lado, essa espira está captando esse campo magnético e gerando uma tensão induzida. Então é legal a gente entender isso. E a relação que vai existir entre o primário e o secundário é dado pelo número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. O número 1 de primário, o número 2 de secundário. Então o que vai acontecer aqui? Vocês vão encontrar bastante nas literaturas uma relação, por exemplo, de 2 para 1. Certo? O que seria isso? No caso de um transformador 2 para 1, ele é um transformador abaixador. Por exemplo, se eu colocasse 220 volts aqui na entrada, certo? Na saída eu teria 110. Certo? Por quê? O número de espiras que eu tenho aqui no primário é 2 vezes maior do que o número de espiras do secundário. E se vocês voltarem nos vídeos que eu passei para vocês, a tensão induzida depende do número de espiras. Então, essa relação que existe entre primário e secundário vai determinar se o transformador ele é um abaixador ou se ele é um elevador de tensão. Então, se fosse o contrário, 1 para 2, e aqui estivesse entrando 220 volts, o mesmo caso, quantos volts que eu teria na saída? 220 vezes 2, eu teria 440 volts, porque ele elevou a minha tensão. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês é mais um videozinho, né, sobre o funcionamento do transformador. Eu não fiz uma videoaula para postar lá no YouTube, porque fazer isso que eu fiz aqui é um pouco complicado, né, se o cara não tem as ferramentas corretas, se o cara não encontra algum material já, um GIF pronto na internet ou algo do tipo. Mas tem alguns videozinhos lá que retratam isso que eu acabei de falar. Tem alguns vídeos que falam sobre essas fórmulas, sobre essas relações. Então, assistam aqueles vídeos que vai completar isso que eu acabei de passar para vocês. Beleza? Eu vou estar fazendo mais um videozinho falando um pouco desse formulário e também vou fazer um exemplo, como eu fiz para o sinal alternado, resolvendo alguns casos de entrar um sinal, qual a tensão de saída, qual a corrente e assim por diante. Beleza? Uma coisa que é importante ressaltar aqui, pessoal, como eu estou falando de um transformador ideal, certo? E eu estou considerando que todas as linhas de campo que foram geradas por essa primeira bobina estão chegando na segunda bobina, a potência de entrada, então P1, certo? É igual a P2. A potência de saída é igual à potência de entrada. Eu não estou perdendo nada. Isso seria, então, em situações ideais. Na prática, isso não acontece. Eu sempre vou ter perdas. Essas linhas de campo que não vão acabar penetrando a espira do secundário é uma perda, certo? Então, eu gerei energia, essa energia está indo para a atmosfera aqui, né? Linha de campo que eu não estou aproveitando, então é uma perda. Então, a potência de entrada não vai ser igual à potência de saída na realidade.
no caso real. Mas a gente pode considerar, por questões teóricas, certo? Que é igual. Por quê? Os transformadores são máquinas muito boas, eles conseguiram chegar aí quase que na perfeição. Então, existem transformadores com 99% de aproveitamento. Então, a gente pode considerar que a potência de entrada e saída são iguais, na maioria dos casos. Beleza, pessoal? Então, acompanhem aí, esperem os próximos vídeos, né, para completar essas aulas, e não deixem de assistir o material do YouTube também.